nós devemos escolher para tal finalidade. Por exemplo, o último domingo do mês é um dia em que nós devemos nos unir para realmente apresentar a família a Deus. E é óbvio que vão surgir elementos que vão tentar atrapalhar essa situação, essa decisão que a gente toma. Porque vivemos em um mundo em que o errado parece ser, sim ou não? Veja que o Senhor Jesus, sendo Deus, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, o diabo foi tentá-lo. Você é filho de Deus mesmo? Transforma as pedras em pães. Você é de Deus mesmo? Pula aí do alto desse monte. Os anjos vão te guardar. E levam diante de uma montanha e mostram o reino, os reinos da terra, que foram entregues nas mãos dele. E diz: se você se prostrar, tudo eu vou te dar. O Filho de Deus. Então, quando nós tomamos uma posição de tirar um dia para consagrar a família, a gente vai encontrar adversidade, a gente vai encontrar luta. Mas eu pergunto para os senhores e senhoras: você quer dar um futuro bacana para os seus, sim ou não? Às vezes, o casal, o marido, a mulher, se fosse só o casal, poderia ter uma vida mais equilibrada, mais tranquila, um carro melhor, poderia ter uma viagem. Porém, por causa dos filhos, eles abrem mão de uma condição privilegiada ainda maior para com eles, por causa de filhos. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então, o sacrifício que o pai faz, o sacrifício que a mãe faz, é porque ama os filhos. Então, deixa muitas das vezes de comer, ou se vestir melhor, ou trocar de carro, porque quer que os filhos tenham algo que, de repente, eles não tiveram lá atrás. De repente, eles não tiveram um privilégio lá atrás e querem que os filhos tenham. E com isso, vão fazer um sacrifício. Fazem um sacrifício. Amém, gente? Amém. Porém, a mensagem que eu quero trazer hoje para você é de reflexão. Porque todo esforço que você faz neste mundo em que você vive, mas haverá um dia, talvez nós não estejamos aqui, talvez sim, talvez não, e se não estivermos, os filhos, ou os netos, ou os bisnetos vão estar, e o que você faz no mundo espiritual para eles, a consagração deles no altar de Deus, vai fazer a diferença. Abra uma Bíblia, por favor, no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 9, que o Espírito de Deus fale ao nosso ser, ao nosso coração, para o fortalecimento da fé, que nós possamos absorver essa palavra e, como cidadãos do céu, possamos ter o selo de Deus em nossa vida e, através de nós, toda a nossa família seja salva, no nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Apocalipse, final da Bíblia, né? O último livro da Bíblia. Eu costumo dizer que a pessoa que está na igreja, se ela não souber achar o livro de Apocalipse ou o livro de Gênesis, pelo amor de Deus, não é? Se falar: pastor, me ajuda a achar aqui o livro de Apocalipse, aí, com todo respeito, tem que dar um puxão de orelha, né? O último livro da Bíblia, Gênesis o primeiro, aí não. Então, você vai ler ou ouvir, no início de Apocalipse, ele fala: bem-aventurado aqueles que lerem ou ouvirem as palavras dessa profecia. Deus é tão perfeito que ele diz assim: olha, bem-aventurado, felizes aqueles que lerem ou ouvirem. Porque muitas das vezes a pessoa fala: mas eu não sei ler. Então alguém vai ler e ela vai ouvir as palavras desse livro. Haverá um dia
dia em que você cantou esse último hino aí, como hino de roça, né? Sujeito que mora na roça, mora no campo, ele estava trabalhando, quando o dia vai acabando, ele já, lembrança de casa, o rosto do meu amor, puxa, vou encontrar minha mulher. Então ele vai, aí fartura sobre a mesa, comida saudável, né? Sem essas químicas que tem de hoje na nossa casa, meio que música cristã, mas na época da roça, na época de pessoa que tem o privilégio de morar numa fazenda, num sítio, e viver uma vida tranquila. Essa vida tranquila, ela vai deixar de existir um dia. O mundo, ele vai ficar cada vez mais violento. A ganância do ser humano, a corrupção dos governantes, sabe, a ambição do ser humano, ela vai ficar tão grande que filhos vão trair os pais. As pessoas, elas vão se odiarem cada vez mais e com menos motivo. Com menos motivo. E você já tem visto o início disso. Você vê um sujeito só porque deu uma batidinha no para-choque de um carro, o outro desce com uma arma na mão e assassina, mata. Você vê nas redes sociais as pessoas brigando assim, na luz do dia, moças saindo na tapa e nego rindo, como se fosse uma coisa bonita. Você vê, virou moda. Eu ia colocar um clipe, um vídeo antes, para você refletir no que é casamento, porque virou moda. O sujeito casa hoje, daqui a 2, 3, 4 anos, está se separando, e ele vai e casa de novo, e de repente, a pessoa não tem 40 anos de idade, e já está no 3º, 4º casamento, e acha que é muito bonito, acha que é legal, e a Bíblia condena divórcio. Ah, mas está tão natural que pastores divorciam e casam de novo, bispos divorciam e casam de novo. Problema deles. Problema deles. Você não pode, em meio à falha de um pastor, de um bispo, de um apóstolo, você querer ir para o mesmo caminho. O casamento é um só. O que Deus uniu, não separe o homem. É isso que nós temos que deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, de que casamento é uma aliança. Como Deus fez uma aliança com o homem, o casamento bíblico, a pessoa que conhece a palavra de Deus, por isso, pastores e padres não deveriam fazer casamento de menor de idade. Nós, pastores, os padres, não deveríamos fazer casamento de quem é menor de idade. Ah, mas pastor, como é que faz? A minha filha está apaixonada, o meu filho está apaixonado. Segura eles. Segura, como diz o mundano, segura a onda deles. Segura a onda deles. Ah, mas se eles não casarem, eles vão ficar em fornicação. Eles vão fazer sexo antes do casamento. Segura a onda deles. Ensina que se casar de maneira prematura, sem ter certeza que aquele rapaz é o homem da vida dela, sem ter certeza que aquela moça é a mulher da vida dele, corre o risco de lá na frente ter que separar. E se fizer o sexo antes do casamento, corre o risco de perder a bênção de Deus, de ter a proteção para o resto da vida deles. Ensina. Ensina. Tem que haver ensinamento. E não aprovação. Ah, mas agora é moda, pastor. É mais fácil eu deixar o namorado da minha filha ou a namorada do meu filho passar o final de semana em casa e dormindo no quarto dele ou no quarto dela, do que fazer escondido lá fora. Não. O mais fácil é você se portar firme, como pai, como mãe, e falar: isso não agrada a Deus. Você quer insistir? Você vai pagar um preço lá na frente. Não foi assim que a sua avó me ensinou, e não foi assim que o seu avô me ensinou, e não é assim que eu vou te ensinar. Amém, gente?
igreja lotar, só para a igreja desenvolver aos olhos humanos. Eu não posso deixar a promiscuidade, o engano, o pecado adentrar a igreja e achar que está tudo muito bom, está tudo muito bem. Está vendo, a igreja está lotada, né? Ela está lotada, mas os princípios morais acabaram, porque nós, ministros, nós temos o medo de falar a verdade e a pessoa ir embora. Mas o dia do juízo está aqui, ó, Apocalipse capítulo 9. Está na Bíblia católica, está na Bíblia espírita, está na Bíblia evangélica. Vamos ler? Versículo 1. E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dados o poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Amém, gente? Amém. Deus ordenará um anjo que vai tocar uma trombeta, toda a terra ouvirá. E a estrela que cai do céu, uma referência ao diabo, a Satanás, essa estrela, naquele momento, não antes, mas naquele momento vai ter a chave do abismo. Abismo é uma referência à prisão espiritual. Demônios que não têm autoridade para tocar em ninguém se Deus não permitir. Os demônios são aprisionados, não têm autoridade para fazer nada sem que Deus permita. Porém, esses demônios, eles vão ser soltos. E em figura de gafanhotos, quando você fala de gafanhoto, voltando a falar da agricultura, da roça, da fazenda, é praga. Quando se fala em gafanhoto, se pensa em praga. O sujeito planta, faz uma horta bonita, de repente está lá o gafanhoto detonando com a horta dele. É praga? Sim ou não? É praga. E fumaça, quando se fala de fumaça, se fala de confusão. O sujeito fala assim: onde há fumaça há fogo. Ele vê uma fumaça e já fica preocupado. Tem alguma coisa errada. E aquela fumaça lá, está pegando fogo em alguma coisa. A fumaça, ela traz confusão, ela traz dúvida. E as forças do mal, uma vez estando no domínio, elas vão trazer dúvidas, confusão. E esses escorpiões, que na verdade são demônios, eles vêm para atingir a terra. Versículo 4. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos que não têm o demônio, o gafanhoto, o escorpião. Vocês não vão destruir as árvores, as plantações, vocês não vão destruir o que é natural, vegetação. Vocês vão destruir, vocês vão atormentar os homens que não têm a marca de Deus na testa. A marca de Deus. Você sabe que o Espírito Santo, ele é uma marca, é um selo que o maligno, quando olha para uma pessoa selada, não vê a pessoa, mas ela vê Deus. Quando você é cheio do Espírito Santo, eu lembro que na minha época de grupo jovem, hoje está muito mudado, mas na minha época de grupo jovem, nós fazíamos visita nos lares, orávamos nas casas, manifestava demônio, a gente expulsava demônio. E de maneira irresponsável, porque jovem é irresponsável,
de maneira irresponsáveis, a gente até entrava nos centros de macumba, no momento lá do ritual deles, e ficava, fosse santo estava bom, baixava era demônio. Então, o que acontece? A gente ia lá, no momento do ritual, as entidades tudo lá, manifestada, e a gente ficava ali, está amarrado, firma assim, uma morte de demônio, de repente, aí o pai de santo, ele parava tudo, e nos expulsava. Vocês estão atrapalhando, dá licença, vocês não podem ficar aqui não, vocês estão atrapalhando. Tirava a gente do centro, tirava, verdade. Então, quando você tem o selo de Deus na sua testa, na sua fronte, o homem não vê. O ser humano não tem a capacidade para ver, mas as forças do mal veem. Elas veem que você é um homem de Deus. Elas veem que você é uma mulher de Deus, você é uma jovem de Deus. Amém, gente? As moças na escola podem tirar chacota com você. E beber, né? Beber é boca virgem, né? E ela beber. E ela isso, aquilo, outro. E esse negócio de guardar a virgindade para casamento, isso está por fora, sua boba, seu bobo e tal. O mundo pode fazer isso, mas lá na frente você vai ver a diferença. Você vai ver a diferença. Hoje, você desfruta de algo que você plantou lá atrás. Amanhã, você irá desfrutar de algo que você plantou hoje ou deixou de plantar hoje. Amém? Amém. Eu olho para a Karina, chamo ela de negra. Olha, eu fico vendo, a moça deixou casa, deixou família, para ir lá para outro país, para morar com outra família, intercâmbio que fala? Para fazer intercâmbio, conviver com família que nunca viu. Pergunta a ela se ela viu lá no exterior o amor que o brasileiro tem. Se ela viu lá no exterior o calor humano que o brasileiro tem. Você viu isso lá? Não viu. Não viu. Agora, pega as amiguinhas que de repente isso é boba, não sei, daqui a 3, 4 anos. As amiguinhas que de repente jogaram pedra. Que é isso? Intercâmbio. Ficar 6 meses fora do país, fora da família, longe do namorado. Vem aqui. Melhor que ela fez ficar longe da terra 6 meses, estou brincando. Ele ficou bravo comigo, eu falei, isso é muito feio, a menina é bonita desse jeito. Ele botou no meu peito assim, e você é bonito? Ele ficou bravo comigo. Eu ia responder para ele assim, eu sou teu exemplo, cara, eu sou feio, casei com uma mulher linda, você está querendo seguir meu caminho, né? Então, o que acontece? Se você não estiver disposto a pagar um preço, você não vai chegar a lugar algum. Você não vai chegar a lugar algum. A vida é de sacrifício, é de preço. Quando você coloca no seu coração, puxa vida, o último domingo do mês, eu vou consagrar a minha família no altar. Mas que família? Eu só tenho uma bebezinha de... Nem sabe o que está acontecendo, fica andando para lá e para cá, me tirando do culto, nem sabe. Mas Deus sabe. Amém, gente? Ai, meu filho, meu neto, fica lá na escolinha e tal. Deus sabe que você está pagando um preço por eles. Você está pagando um preço. Você está plantando no futuro da sua família. Porque vai chegar esse dia. Quer para nós, quer para os nossos filhos, para os nossos netos. Vai chegar. Versículo. E foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. E desejarão e a morte fugirá deles. Será que você está passando na sua cabeça um filme?
Será que você, nessa pregação, está abrindo o seu entendimento para esses filmes que mostram 2018, 2040, 2100 isso, os filmes, né, que mostram, eles imaginam como vai ser o mundo daqui a 100 anos? Imagina você, os demônios como escorpião, como gafanhoto, e ao invés de atingir a lavoura, atinge o ser humano, picando o ser humano, por 5 meses. 5 meses é uma alusão ao tempo de vida que um gafanhoto tem. Agora, imagina você, todo santo dia, escorpião, demônio, aferroando a pessoa. Hoje, o sujeito pega uma arma, ele dá um tiro no ouvido, na boca, ele morre, ele corta o punho, ele acaba com a vida dele. Nessa época, a pessoa vai querer morrer, e aí vai ser como aquele desenho, né, de Papalégua. Desenho de Papalégua, cai uma pedra em cima do bicho, ele não morre, ele sai todo. Não morre. A morte vai fugir do ser humano. O ser humano vai querer morrer e não vai conseguir morrer. O dinheiro que a humanidade tiver não vai resolver nada. Todo o dinheiro que a pessoa tiver, de nada vai adiantar. Porque quem não tiver o selo de Deus na testa, vai sofrer essas dores. Qual versículo? 7. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça havia umas como coroa semelhante ao ouro. E o seu rosto era como o rosto de homem. Imagina essa aparência. Só em pensar você já sai correndo, né? Olha que aparência sombria, tenebrosa. 8. E tinham cabelos como o cabelo de mulher. Não era o cabelo da nega, né? Estava pintado assim, né? E os seus dentes eram como de leão. E tinham couraças como couraça de ferro. E o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham cauda semelhante à dos escorpiões e aguilhões na cauda. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon. Abaddon quer dizer destruição. E em grego, Apolion. Apolion quer dizer destruidor. Olha o nome do sujeito: destruição e destruidor. 12. Passado e já um ai. Passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ai. Eu vou ficar só com um. Vou ficar só com um hoje. Um já basta. É uma. Um ai já basta. Mas ele diz que ainda tem 2 ais. A humanidade, ela vai sofrer esses danos. E o que eu e você podemos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos ou bisnetos, é o temor, a palavra de Deus. Amém, gente? Amém. Todo o investimento que você tem feito por eles, toda a sua abnegação de poder desfrutar disso, aquilo, outro, e você deixa por causa deles, isso tudo é muito importante. Porém, nós precisamos ter essa convicção de que precisamos estar consagrando a nossa família no altar de Deus. Consagrando. Porque o ser humano, ele é um espírito dentro de um corpo. Esse corpo, se o Senhor não voltar, ele vai morrer. Ou vai para o pó, ou é cremado, não importa. Mas o espírito que há dentro desse corpo, ele é eterno. Ou ele vai para Deus,
ou ele vai para o maligno, ou junto do maligno, porque o maligno não tem autoridade para nada. Ele tanto vai sofrer quanto o ser humano. Às vezes a pessoa faz uma alusão de inferno, né? Lá no inferno o diabo fica com um tridente, furando as pessoas, nada. Ele vai sofrer tanto quanto os homens vão sofrer, ou os homens vão sofrer tanto quanto ele vai sofrer. Eu sei que, de repente, você busca no culto, um culto de alegria, de descontração. É muito bom, é muito importante. A gente canta, a gente dança, se alegra no Senhor, mas não podemos esquecer que existe vida após a morte e um dia esse mundo vai ser destruído pelo fogo. Esse filme 2012, isso tudo é balela. O mundo nunca mais vai ser destruído com água. Deus prometeu a Noé. Deus fez aliança com Noé. Nunca mais vai destruir o mundo com água. Mas as geleiras, olha, balela. Deus não é homem para que minta. O mundo vai ser destruído pelo fogo. Aí sim, falar do efeito estufa, aí é outra história. Fogo sim. Água não. Água não. Então nós precisamos ter a segurança da salvação para a nossa família. E eu quero orar por isso, para que Deus te dê recursos financeiros sim, para você dar a melhor faculdade para os seus filhos, para você dar educação para os seus filhos, mas não só a educação secular do mundo, mas a educação espiritual dos seus filhos, buscarem a direção de Deus para eles, buscarem dentro da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a direção para a vida deles, a direção para a vida deles. Os jovens estão sendo destruídos. Esse culto é filmado, é gravado, depois a gente passa e muitas das vezes a gente se segura para falar certas coisas, mas você vê um tempo desse, uma nora virou para a sogra e disse: ô sogrinha, mais ou menos assim, puxa, não está fácil porque o fulano, falando do marido, o fulano está difícil, está usando droga escondido e tudo mais. Foi pedir orientação à sogra, como se a sogra fosse a sua mãe. O que a sogra fez? Filho, eu até te entendo, eu gostaria que você ficasse mesmo com meu filho, mas se você não aguentar, eu vou te entender se você quiser separar dele, porque drogas é complicado. Mexer com drogas é complicado. Não deu 2 meses, a menina separou. Porque a própria sogra, que deveria lutar para manter o casamento do filho e da nora, deu carta branca e disse: eu no seu lugar faria o mesmo. Eu fico triste porque meu filho não queria que ele separasse, mas eu entendo o seu lado, porque drogas é complicado. Deu 2 meses depois dessa conversa, a moça separou. A moça que já tinha uma criança que não era desse casamento. A moça jovem, já com 2 crianças, menos de 25 anos de idade. A primeira criança não era do rapaz, a segunda sim. Você está entendendo onde eu quero ir? Sim ou não? Sim. Se não buscar a direção na palavra de Deus, só tem conselho errôneo. Só tem conselho errôneo. A Bíblia diz que o que Deus uniu não separa o homem. Casamento é o maior dom de Deus para os homens, abaixo da salvação. Porque o homem, quando casa, ele se casa imaginando que ele vai ter, através da sua esposa,
porque a mãe cuida dele. Então a esposa, todo casamento que eu faço, eu prego isso. Falei para a Denise, falei para a dona Jéssica, falei para a dona Jéssica, todo casamento que eu faço, eu falo, olha, a mulher, ela é esposa, ela é amiga, mas ela também é como uma mãe, porque ela vai cuidar do marido. O marido vai deixar de ter o cuidado da mãe dele para poder ter o seu. Então, se a mãe dele cuidava muito bem dele, cabe a você agora cuidar muito mais. Às vezes a nora não gosta, né? Eu não sou sua mãe. O que é isso? Não é? Mas ela tem que ser melhor que a mãe. Se a mãe tinha paciência, ela tem que ter mais ainda. Porque o rapaz, o homem, ele é dependente da mulher sim. Deus fez primeiro a mulher, não foi? Deus não fez a mulher primeiro? Sim ou não? Não é? Deus fez o homem. E o homem não conseguiu viver sem mulher. Estava lá o Márcio, todo folgado. Teve que aparecer uma Maria para suportar ele. Não é? Estava lá seu Antônio, todo, né? Teve que aparecer uma tampinha lá, folgada, que só vou botar ele no lugar dele. É ou não é? É. Seu Getúlio era metido a garanhão. Todo, né? Aí, outra. Não. Aí teve que aparecer uma norminha. Vem cá, sujeito. Pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor. Tá bem? Tem um amigo que falou que se mulher fosse uma coisa muito boa, não era feito por você, era feito por filé mignon. Se o homem então fosse algo tão bom, ele não tinha costela, ele tinha só filé mignon, A costela vem dele? Esses folgados, né? A gente é tão dependente de vocês, mulheres, que Deus fez o homem não suportou ficar só. A semelhança estava vivendo. Não dá, né? A hora chega um cara atrasado, pô, aí tem que fazer o ramo, tem que fazer, lavar a roupa. Aí, ó, aguenta aí. Aí, Santa. O senhor falou, é a mesma coisa que fosse uma mãe? Não é? Certo? É mãe, é passadeira, é cozinheira, Cuidado, hein? Passou uma matéria no Fantástico, fizeram lá uns cálculos. As mulheres, se forem pedir salário para o marido, salário de cozinheira, quanto é? R$1.000. Salário de lavadeira, quanto é? 800, ó, 1.800. Salário de passadeira, aí soma. Aí deixa eu cobrar. Serviços gerais. Serviços gerais. Né? Tá vendo? Então, casamento é aliança. Aliança. Eu quero orar pela aliança que você tem ou vai ter um dia. Se você já tem marido, tem esposa, vai ter um dia. Eu quero orar por sua família, para que a sua família tenha o selo de Deus na testa, tenha o selo de Deus, para fazer a diferença nessa terra, porque é esse selo que faz a diferença, é esse selo, amém, gente? As pessoas olham para a gente e é o nosso testemunho que vai fazer a diferença, o nosso testemunho. Então, que você possa entender que Deus, Ele quer verdadeiramente te ungir, te consagrar, para que seus filhos, netos ou futuros netos, eles tenham o selo de Deus na testa. Fantasminha. Eles tenham o selo de Deus na testa. E assim, eles tenham garantia da proteção de Deus. Essas forças do mal não puderam atingir ninguém que tinha o selo de Deus. Mas os que não tinham, sofreram. Apocalipse é livro de revelação. É o que vai acontecer no futuro. E muitas coisas do Apocalipse já é uma realidade hoje. O amor tem se esfriado quase que de todos. O amigo que hoje ele fala para você que te ama, amanhã ele está te traindo. A amiga que frequenta a sua casa, amanhã está querendo tirar
Ou não? O negócio é complicado. A pessoa que você se preocupa em estender a mão para ela, para ajudá-la, amanhã ela está jogando pedra em você. Está jogando pedra. Porque o amor tem se esfriado quase que de todos. Você ajuda uma pessoa hoje, amanhã quando você precisa dela, esquece, procura outra. Porque aquela que você ajudou, muitas das vezes vira as costas para você. Por isso Jesus ensinou que o que a mão direita fizer, a esquerda não veja. Porque o ser humano é assim. Vamos orar por sua família? Amém?